Seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do blog Super Vendedores. E hoje eu tenho a honra de receber o Thiago Concer. O Thiago ele é bacharel em Relações Públicas com estudo em Comunicação pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Possui extensão em Formação Executiva em Marketing de Varejo, em Gestão de Vendas e é pós-graduado em Gestão da Comunicação e Marketing pela USP São Paulo. E hoje a gente vai conversar sobre um tema muito interessante, muito importante para quem trabalha com vendas. Gestão de equipes de vendas. Como construir uma equipe vencedora. Thiago, seja muito bem-vindo aos Super Vendedores. Leandro, obrigado pessoal que acompanha os Super Vendedores. Parabéns aí mais uma vez pela sua atitude aí de trazer um bate-papo, né, com o pessoal que está rodando, está estudando, né, o pessoal está se destacando, tem muita gente bacana que você já entrevistou aí, e as entrevistas trazem cada informação bacana, né? O pessoal que acompanha só esse bate-papo seu aí, já tenho certeza que tem bastante tarefa para poder fazer durante o semestre e durante o ano, viu, Leandro? Obrigado. Com certeza, valeu. Bom, conta um pouquinho, conta para quem está te assistindo, qual que é a tua experiência, como é que você começou em vendas, Thiago? Legal. Leandro, eu comecei em vendas como a maioria das pessoas começam, com grandes oportunidades, não sabendo muito o que fazer. Certo. Ainda, infelizmente, a escola da vendas é a escola da vida, né? E a escola da vida é uma escola ruim de vendas, então você acaba não tendo opção. A pergunta que vem até da própria família sua é: por que você não vira vendedor? Né? Você já tentou de tudo, não deu certo, vira vendedor. Até por isso mesmo, né, que a gente fundou o Instituto de Especialização em Vendas. Né? Legal. Hoje, a escola que mais forma vendedores do Brasil, nós vamos completar um ano, a escola é nova, o Instituto é novo, mas já são mais de 800 entre gerente e vendedores, né? Nós temos 2 cursos. Você já pôde ministrar aula para a gente, vai continuar com a gente aí nesse próximo semestre. São mais de 800. Então, assim, é um número muito grande se tratando de formação para vendedores, um curso de 6 meses. Né? Então, é Legal. novo, as pessoas vêm mudando muito, mas é um universo ainda muito pequeno. Né? Então, comecei dessa maneira, sem nenhuma base, como não tem ainda no Brasil, né? Cursos práticos com duração maior, e trabalhei desde imobiliária, trabalhei com vendas de espaço publicitário, trabalhei muito com mídia, né? Trabalhei com venda de álbuns de formatura, trabalhei com formatura, vim de uma escola que eu falo, né, que é uma das 4 escolas da vida de vendas, que é a venda de mídia, Tá. porque você vende para todo mundo, né? Você vende serviço, algo que não é que você pode mostrar para outra pessoa. Não é Né? Então, tangível, né? exatamente. Então, venda de mídia, venda de seguro de vida, venda de plano de celular corporativo e venda de consórcio. Para mim, aí são as 4 escolas de venda da vida, né? Porque você pode vender para quase todo mundo, então você tem que ter um desenho de prospecção, trabalhar por períodos, tem um controle muito grande de visita, enfim, é uma escola muito, muito forte. E comecei com isso, e vendo que era muito complicado vender, eu falei: rapaz, eu preciso, deve ter uma maneira, né? Tá. Será que essas pessoas que ganham dinheiro com venda, elas fazem alguma coisa diferente? E fui Hum, começar a ver. E o que elas fazem de diferente são 2 coisas, né? Elas têm atitude, isso nós tá. vamos falar bastante, é, e elas se preparam, quer dizer, estudam. Não tem ninguém que ganha realmente dinheiro com vendas. Tem algumas pessoas que estão eu vou falar pra você, por sorte, né? E daqui Aham. a pouco já vai acabar também, porque não tem mais espaço para amador, mas a maioria delas se preparam muito. Então não tem, estuda e tem atitude. Então foi mais ou menos isso que é um resumo da vida. São 12 anos já trabalhando com venda e hoje sou diretor do Instituto de Especialização em Vendas. Legal, legal. E hoje a gente vai trabalhar um assunto bem importante, né? Gestão de equipe de vendas, como construir uma equipe vencedora, né? Bom, vamos começar com a pergunta básica. O que é uma equipe de vendas vencedora, Thiago? Bom, vamos lá. Eu gosto muito desse assunto, trato muito desse assunto, porque já vou falar uma coisa que é. A gente vai tratar de algumas coisas aqui que às vezes irrita muito o pessoal, o gestor, dono de empresa, né? Tá. Mas é aquilo lá, né? É um Prefiro. tratamento de choque. Exatamente, prefiro ser um pouco mais justo do que ser um cara polite, de um cara mais educado e você ir com uma falsa promessa para sua casa na hora que você desligar essa entrevista para a gente aqui. A história é o seguinte: é, é, equipe vencedora de venda, né? Geralmente, se você perguntar o que é equipe vencedora de vendas, para a maioria das pessoas, elas vão falar que é uma equipe que vende. É até Certo? meio básico, né? Aí você vai falar para mim: Thiago, tá certo? Eu falo: não.
Não está Ok. certo, porque vender não significa que a sua equipe é uma equipe de qualidade. Vender mais não significa que isso é bom da sua empresa. Né? Como assim, Thiago? Vender mais é diferente de você vender bem ou vender melhor. Se uma pessoa vende com desconto, não necessariamente é uma venda boa. E ela pode estar vendendo muito. Essa pessoa pode vender um produto e ela pode vender em 30, 60 e 90 o pagamento, em 3 vezes, em 90 dias. Só que a empresa dela faz o pagamento para o fornecedor em 30 e 60. Ok. Eu tenho 30 dias aí para ter um fluxo de caixa para poder pagar. Então, se eu vendo com mais tempo do que eu recebo, isso também não é uma venda boa, Ok. né? E um outro fator de que é uma equipe de vendas de sucesso é se essa equipe está uma equipe de sucesso ou se ela é. Tiago, como é que eu sei essa diferença? Primeira coisa, qual que é o tempo que ela tem de vida? Tá. Porque a falta de gestão, é isso que a gente vai falar. Já vou falar aqui uma frase, né? Que 90% do resultado de uma empresa na área de vendas é culpa do gestor, não é culpa do Hum, vendedor. E eu não estou tirando do vendedor da reta, não, viu, Leandro? Eu vou falar daqui claro. a pouco já. Né? Mas a responsabilidade é do gestor. E a gente vai ver como é que faz isso. Então, como é que eu sei que essa minha equipe é uma equipe, ela não está só vendendo, mas é uma equipe que tem vida longa. O primeiro item que a gente vai ver é como anda a questão da prospecção. Tá. Essa é a primeira. Você lida muito bem, você trabalha muito bem com isso, seu ramo estuda e é baseado muito em cima do funil de vendas. Sim, sim, Né? pipeline. Uhum. Exatamente. O pipeline, o funil de vendas, ele é um desenho que pouquíssimos gestores têm o controle dos seus vendedores, ou da equipe que seja como um todo. Tá. Então, estou vendendo agora. Como é que está o desenho? As etapas do funil. Onde é que eu tenho mais gente? Quanto tempo é o meu processo de venda para um novo cliente? Então, esse estudo define uma empresa vencedora de venda, se ela está ou se ela é uma empresa ou uma equipe vencedora na parte de venda. Então, vender não é difícil. Vender é fácil. O problema é você revender, é você ter consistência nas suas vendas. Essa é a principal falha dos gestores, né? E principalmente dos vendedores, não ter consistência. O Jim Collins, né? Autor de vários livros best-sellers mundial, é o guru do Jorge Paulo Lema, né? Ele fala que não tem coisa pior num empresário, num funcionário, do que ele ser inconstante. Né? Ok, perfeito. Então, ser uma equipe vencedora de vendas, ela é uma equipe constante e que tem futuro, né? E Tá. tem presente também. Ela é um conjunto. Ela começa com recrutamento e seleção, isso eu vou deixar bem claro, né? Tá. Ela não começa só na atitude, e passa pela avaliação e treinamento e acompanhamento. Esse é o desenho. Começa com um recrutamento, uma seleção de qualidade, que pouquíssimas empresas fazem para vendedores. E depois com muito treinamento e muito acompanhamento. Entendi. Então tem que vender com qualidade, vender com consistência, ou seja, não ter aquelas oscilações, né? Um dia vende muito, outro dia não, e aquilo compromete o resultado do mês. O gestor tem que saber contratar para poder pôr profissionais qualificados na sua equipe. E o lance do funil de vendas, o pipeline, controlar quantos prospects estão fazendo, quantos leads, quantos clientes e essa matemática toda. Exatamente. Se você pudesse definir, Thiago, quais são as características de um gestor de vendas? Não sei, 3, 4, 2, uma. Você que vai definir. O que você falaria? O gestor de vendas, primeiro, ele é um gestor de pessoas. Ok, Essa é a primeira coisa. Né? Você vai controlar os seus números depois, mas o mais desafiador é o conjunto da obra dos sim, seus vendedores. Eu falo que uma empresa, uma equipe de vendas é um círculo, Leandro. Você tem o tocador de bumbo, você tem o cara que faz o malabarismo, você tem o cara que anda na corda. Você é um conjunto de pessoas que fazem a tua equipe de venda, né? E cada um, eu falo que você tem o vendedor, que é um vendedor mais seco, um cara que você fala com ele 2, 3 vezes na semana, mas é um cara de resultado. Você entendi, tem, você tem aquele vendedor que é um vendedor carente, né? entendi. O cara, ele acorda, Leandro, ele te manda um WhatsApp antes de acordar a esposa do lado. Né? Oi, chefe, hoje. E esse cara vende também. Agora, como é que eu trato esse cara carente e essa outra pessoa que é uma pessoa que 2, 3 conversas, é um papinho, é um e-mail por semana, e o cara vê? Eu vou tratar da mesma maneira?
né? Tá. Então, essa é a maior dificuldade. E nós, como seres humanos, nós temos dificuldade de lidar com pessoas diferentes da gente. Ok. Então, esse é um grande desafio. Saber primeiro lidar com as pessoas, né? Esse é um primeiro ponto. Ter resiliência na hora de tratar com outra pessoa. Uma outra característica que é indispensável para um gestor comercial é ser justo. Ok. O que é ser justo? O ser justo é diferente de você ser bonzinho. Né? Porque os seus vendedores, funcionários em geral, vendedor, ele não espera que você seja um cara que dê tapinha nas costas, dê abraço. Ele não espera, mas ele espera que você seja um cara justo. Entendi. Até porque não tem nada que desmotiva mais no ambiente, Leandro, do que um senso de injustiça. E eu dou um exemplo claríssimo. A pessoa fala, mas como assim, Thiago? Muita gente pergunta, mas como senso de justiça? Você, Leandro, você e tem o outro rapaz que chama Roberto. Vocês dois fazem a mesma carga horária, vocês têm as mesmas funções, vocês têm o mesmo trabalho. O salário seu no mercado é uns 3 mil reais. Eu te Tá. pago 10 mil por mês. É um baita salário, não é? Pô, Esse é acima, mais que o triplo do que paga no mercado. Ótimo, pago 10 mil para você. Só que para o Roberto, que faz a mesma coisa que você, tá ao mesmo tempo, eu pago 10.100. ok. Aqui eu estou começando a criar um senso de injustiça dentro da minha empresa. Entendi. Mesmo eu te pagando muito acima do mercado, mesmo Ok. você sendo muito bem remunerado, mesmo eu te tratando da mesma. Senso de injustiça cria desmotivação no trabalho. Então, o Ok. que é ser justo? Primeiro, você ter regra de controle. O que é Tá. controle? Você tem que ter os seus. Você tem que combinar com sua equipe de vendas antes de começar com ela o que é negociável, o que não é negociável. Tá. Isso é uma coisa justíssima. A avaliação ajuda você a ser justo, para você não poder mandar, para você não mandar embora depois o seu vendedor por falta de treinamento ou porque você não teve em cima. E às vezes você tirou aquele cara, Leandro, de uma empresa, ele trabalhava 10 anos, tem duas filhas, uma de 1 mês e a outra de 2 anos, e dá 3 meses não dá certo, você manda o cara embora. Duro. Tá certo? Isso já aconteceu comigo e é muito forte. Eu fiquei. Quando aconteceu isso comigo a primeira vez, eu fiquei muito chateado realmente. Ela levantou, a pessoa levantou chorando e falou: Thiago, estava 10 anos lá, eu pedi a conta, abri mão, e agora? Entendi. Forte mesmo. Então é É uma responsabilidade gigante, né, cara? muito grande, muito grande. Por isso que a gente vai falar daqui a pouco sobre recrutamento e seleção, como é que faz. Então, tem que ter senso de justiça, ser Tá. claro com seus liderados, né? E ser justo, não é ser bonzinho, Tá. né? E É. até na hora de demitir, viu, Leandro? Na Ah, hora de demitir é uma coisa que eu tenho no meu livro, né? Que a Vendas Não Ocorre por Acaso, porque é uma parte muito chata e você tem que saber muito bem o que você está fazendo para poder demitir as pessoas, né? entendi. Porque tem gente, Leandro, tem gestor, dono de empresa, que não manda a equipe embora. Ninguém da equipe. Por quê? O cara tá comigo desde o começo. Entendi. Mas eu devo para ele. Não, é mediano, mas, pô, pelo menos ele vende aí, não me dá muito trabalho. Primeira coisa, não aceite pessoas medianas na sua equipe de venda. Sabe por quê? Porque você vai começar a aceitar pessoas medianas na empresa inteira. Sim. Esse é um. O Jim Collins fala muito nisso. Por que as gigantes caem no livro dele? Não aceite ninguém mediano se você quer ter uma empresa fora do comum. Senão você vai criar a cultura de ser medíocre na empresa inteira. Então, isso é ser justo. Quando você não abre mão, quando você segue regra, você é justo. Porque senão, se você abre mão para um, não, mas aquele ali, pô, ele pediu para sair, o cara tem mais tempo. Você está sendo injusto com os outros. Então você está sendo bonzinho com ele e ruim com os outros. Aí você Tá. vai falar, Thiago, mas você não sabe da minha situação. Tem muita gente que fala isso. Ele está lá faz tempo, meus amigos. Aí eu vou falar, até olhando aqui na câmera, né? Lembre-se sempre de uma coisa. Primeiro você que é dono de empresa. Pessoas vivem de sentimento. Empresa, CNPJ vive de lucro. Certo. Parece um pouco forte, mas é justamente isso. Quem vive de sentimentos são pessoas. CNPJ vive de lucro. Tá Então, certo. ser justo até na hora de mandar embora. Não aceite medianos. Sabe por quê? Porque os outros que são excepcionais vão sentir isso, vão sentir fraqueza no gestor, que aceita ser mediano. Tá certo. Você tocou no meio da explicação, você tocou num conceito muito importante que é a liderança, né?
Qual que é o melhor estilo de liderança para um gestor, Thiago? Ó, essa é uma pergunta que eu acho que fazem para todo mundo que é gestor, né? O gestor de Uhum. vendas ele tem um perfil porque o vendedor ele é um profissional diferente. A profissão dele é persuadir as outras pessoas, Certo. não enganar. É persuadir de que aquele produto é melhor do que os outros para ele comprar, né? Ah, Então a profissão dele é persuadir as pessoas. Já é muito fácil. Quando eu falo sobre recrutamento e seleção, por exemplo, né, eu sempre falo, não deixa a psicóloga fazer entrevista com o vendedor sozinho, porque ela tem uma possibilidade muito grande de se apaixonar pelo vendedor. A profissão dele é essa, né? A última pessoa que tem que fazer a entrevista, obviamente, tem que ser o responsável logo acima do vendedor. E certo. quem tem que demitir também. Ah, Demite quem contratou. Porque o que acontece demais é. Porque contratar é uma delícia, né, Léo? Você sim. vê a cidade, você promete, pô, você vê o cara sorrindo, e ele tá com toda a energia do mundo. Na hora de vender, ele chama a menina do RH, manda. Né? Então, não, faça isso para ver. Você vai ver que agora que você tiver que mandar embora, foi o que aconteceu comigo. Quando você faz besteira e tem que mandar embora, você começa a se preocupar na hora de contratar. Né? Então, o estilo de liderança, se a gente pegar os três básicos, né? Tá. Aí o pessoal começa a fazer os 25 tipos de, né? Mas vamos pegar Uhum. os três básicos, nós falamos que é o autocrático, o democrático, né? E o laissez-faire, né? São os três tipos de liderança. Tem o laissez-faire, Tá. o democrático e o autocrático, os base. O autocrático é aquele em que o líder assume tudo, né? Geralmente não é uma pessoa muito querida pelo grupo, porque ele depende das outras pessoas para o resultado, mas só ele toma a decisão. Ok. Né? Então, é um perfil de liderança. E esse cara é o certo, Thiago? Não. Tem o democrático, que no papel, na teoria, seria o melhor de todos, que é o que escuta a equipe. Faz uma votação, vamos tomar a melhor decisão juntos, né? Exatamente, é um cara que Uhum. puxa, um cara que agrupa, é um cara que se preocupa com o ser humano dentro do grupo. Esse é um perfil mais do democrático. E você tem o laissez-faire, né, que vem do francês, que é o deixe fazer, né, Tá. que é o liberal. No Brasil, em geral, é muito difícil. Ok. Né? Pelo perfil do latino, do brasileiro, da questão da vantagem, não dá para deixar solto. Não dá para deixar solto. Então o controle ainda aqui é muito forte. Você vai falar, Thiago, então qual desses três é? Dá uma solução para mim. Eu falo que é o situacional, Ok. né? Que é o líder que depende do momento. Tem uma história muito antiga, né? Acho que muita gente conhece, mas quem não conhece é a história do prédio pegando fogo, né? E você tá com o presidente fazendo uma reunião e as pessoas abrem a porta e falam, presidente, está pegando fogo o prédio. E ele é um presidente democrata, é um cara que escuta as pessoas. Então ele fala, não, então vamos reunir os departamentos, vamos escutar cada um, para ver o que nós vamos fazer. Não dá. Tem que agir. Esse cara tem que ser autocrata no momento. Eu falo que quando o mar está muito bravo e o navio está para tombar aí, não adianta você motivar o marujo, né? Você tem que assumir o barco. Certo. Então, é nessa hora que o cara tem que ser autocrata. Então, depende da situação. Entendi, Depende entendi. da situação. O que você sempre tem que lembrar é que não pode fugir para você manter uma equipe próxima de você, para que eles não façam gangue dentro da empresa, que eles não façam grupos dentro da empresa para te derrubar, para fundar o um negócio, é você ser justo. Né? Então, ser justo. Quando é possível escolher, mas quando depender da sua, porque tem gente que é democrática demais, escuta demais. Mas quem paga o pato depois o presidente ou o mercado, quem vai cobrar, não vai cobrar o vendedor, vai cobrar o gestor. Então, quando tiver alguma ação muito séria e que tiver muito em dúvida e tiver o dele na reta, assuma você também a decisão. Que legal, interessante. Achei uma boa definição. Eu já tinha visto várias, né? Que nem você falou, os 25 tipos, tem É, bastante. Mas acho que como é? Citacional. situacional, né? É Situacional da situação, né? é o melhor momento. Ouve, mas age, né? Não fica parado, né? Exatamente, Legal. exatamente. Então depende muito da situação, né? E assim, para a maioria dos empresários, né? Empresários e gestores, quais são as maiores dificuldades que eles têm com a equipe comercial? Olha lá, primeiro, depende de como você contrata. Tá? Aí você já vai ver, começando, o César Frazão usa muito isso, né? Que o lucro da empresa começa numa boa contratação.
Ok, boa. E é verdade pura. Depende de como você começa, quem você contrata, você vai ter os problemas. Né? Certo. Tiago, o que, que você fala? Não sou eu, quem fala é o Peter Schutz. O Peter Schutz, para quem não conhece, Peter Schutz foi o cara que, vamos dizer, que revolucionou aí a Porsche nos anos 80, que estava numa draga, né? A Porsche, principalmente nos Estados Unidos. Ele revolucionou o mercado de maior consumo, que é o americano, na década de 80. É um alemão que foi criado nos Estados Unidos. E ele diz uma frase, né? Quer dizer, contrate as pessoas pelo caráter e treine as habilidades. Tá. Então ele usa muito disso e realmente é muito forte. Se você Sim. contrata. Minha avó sempre me falou, né? Você não faz negócio bom com gente ruim. Então ela, Dona Elvira, com 86 anos, ainda com muita razão, e ela, se você contrata alguém que vai de encontro, quer dizer, vai contra os valores seus e da empresa, aí você já tem um baita de um problema. Então você já vai ter um monte de problema em relação a isso. Porque você pode gerir, o que você pode fazer, e o que a gente faz muito, ensina e faz na empresa, é adotar uma gestão em termos de acompanhamento, avaliação, que o bandido, o cara ruim, porque tem bandido dentro da empresa, tem o cara que é preguiçoso, mas tem o cara que é bandido, que é terrorista. Esse pessoal, tanto a pessoa que não está querendo muita coisa, como o bandido, esse cara, ele vai automaticamente sair. Como, Tiago? Com avaliações semanais, quinzenais, com controle de visita, fechamento, pendência. Esse controle, o cara não consegue te enganar. Certo. Né? Você tem a avaliação, a gente tem um sistema do Jack Welch que ele usa, né, que é o 20-70-10, quer dizer, os 20% melhores, ele premia, dá dinheiro, manda a família, dá prêmio para a família, põe foto do cara na cidade. 70% investe, treina, avalia, treina. E 10% ele manda embora. Todo ano faz isso. É um sistema interessante? Interessantíssimo. Tá. Interessantíssimo. Né? Justo e interessante. Então, depende de como você gere, você também cria problema. Então, começa na contratação. Contratou bem, definiu bem o perfil, você já não tem tantos problemas. Geralmente, quais são os problemas que ele tem? O gestor geralmente tem problema em treinar esse cara, em avaliar e motivar. Certo. São os problemas básicos. Uns num grau maior, se contratar um cara, uma equipe ruim de uma equipe, outros em grau menor. Mas todos têm. Então ele tem problema em treinar, muitas vezes porque ele não sabe. Tá. Uma vez a gente fala, pô, faz simulação de vendas. Uma das coisas que mais funciona, simulação de vendas, Leandro. Tá. Junta o pessoal, faz uma simulação como se fosse de vendas, você vai ver quanto erro que o cara faz. Entendi. Faz uma pergunta, até o gestor está assistindo, faz uma pergunta para a sua equipe de vendas, mas cada um tem que responder separado. Por que o cliente compra da gente e não compra do concorrente? E faz outra. Por que o cara que não compra da gente compra no concorrente e não compra da gente? Sabe o que você vai perceber na maioria das empresas, Leandro? Cada um dando uma resposta diferente. Não estão alinhados, né? Exatamente. Então, se o cara não sabe nem porque as pessoas compram dele, você imagina na hora de fazer lá. Então, quando o cara vai fazer o teatrinho de venda no escritório, porque lá é lugar de errar, lá é lugar de ensaiar, não na frente do cliente. Certo. Quando vai fazer dentro, a maioria do gestor não sabe. Sabe o que acontece? O vendedor dá um nó no gestor. Esse é um grande problema. O cara não sabe. Você pergunta para a maioria dos empresários, no encontro com 200, 300 empresários, gestor, fala dos últimos 12 meses, um ano, me fala um livro de venda que vocês leram. Ninguém erga a mão. Duro, né? Essa é uma situação geral no Brasil, né, cara? Geral. E assim, porque tem muita coisa boa na internet. Só nos super vendedores lá, meu amigo, se o cara, sem babar, porque você me conhece, o pessoal que me conhece sabe, não tem que ficar pulindo bola, não. O negócio é o seguinte, só lá, por exemplo, já tem um monte de coisa. Sim. Só para treinar o cara na avaliação, só ali ele já tem um monte de coisa. Né? Pergunta, por exemplo, para a equipe, fala para mim agora, porque tem que estar, isso aí é script, fala para mim 3 técnicas de venda que você usa, 3 técnicas de fechamento de venda. Não sabe, ninguém responde. Fala para mim 2 locais de prospecção onde você procura o cara. Ele não vai saber. Entendi. Ele não vai. Fala para mim as 3 objeções que você mais escuta no mês. Ele não consegue escrever. Né? Por 2 motivos. Um, porque é desinteressado. Outro, porque também tem pouco. Como nós dissemos, o Instituto começou há 1 ano, foi a primeira, agora sempre vai surgindo umas outras, claro, né? Mas ainda é muito pouco. Né? Para a quantidade de profissionais que a gente tem, né? Se você for em qualquer cidade,
Se não for o primeiro, é o segundo, se não for o terceiro, profissão que mais tem na cidade é vendedor. Em Sim. qualquer cidade do Brasil. Então tem muita gente, e muita gente despreparada. Nós estamos falando do cara que paga o salário de todo mundo, Leandro. É o cara que paga o salário e o sonho de todo mundo, inclusive o dele, mas de todo mundo na empresa. Esse cara, simplesmente, esse cara não tem informação. O cara que é o contador tem, a menina do financeiro tem, a secretária tem o secretariado bilíngue, o dono tem engenheiro, todo mundo é formado. Mas o cara que traz dinheiro para pagar tudo, esse cara não é. Né? Então Exatamente. já começa numa má formação. E geralmente o gerente escolhe um cara que é parecido com ele. Esse cara nunca leu um livro, o gerente Ele vai nunca se escolher. preparou. Ele vai escolher o quê? Adivinha. Então ele já começa com muito problema. Mas ele tem problema em treinar esse cara, em Tá. avaliar e em motivar. Esse é o tripé do problema de todo gestor. Aí um mais ou menos, dependendo da equipe que ele tem lá dele, né? Certo. E quando ele vai montar a equipe, quando ele vai contratar, é melhor ele pegar um veterano, alguém que já conhece de repente o mercado, as técnicas, ou é melhor ele focar num cara mais jovem, que de repente ele vai poder desenvolver, que ele vai poder ver a curva de crescimento? O que você sugere? Essa é uma outra pergunta que muita gente faz em treinamento e fica uma briga. Eu Tá, pergunto antes de falar, né? Eu falei, ei, contrato, que para contratar? Contrata veterano ou contrata jovem? tá, Tem muita gente em vários segmentos, o pessoal querendo contratar gente jovem, mas não de idade. Gente que não tem experiência no ramo. entendi. Por quê? Muito macaco velho. Sim, Muito macaco velho. É muito malandro para pouca empresa. Entendeu? Então, o cara acaba colocando. Esse cara acaba dando trabalho demais. Né? certo. Por dois, porque o cara dá trabalho, tá na escola ruim e o gestor é fraco. Tá, Falta. Como é que o pessoal geralmente faz quem faz integração nas empresas? Como que o pessoal faz? O cara contrata ele, o Leandro, o vendedor novo, e solta na mão do veterano. entendi. Então ele já pega o vício do veterano, né? Já vai na mesma linhagem. Não, você é um cara experiente, você é do ramo, você é do trecho, você sabe. Eu vou te fazer uma pergunta. Adivinha? Ele vai aprender com o veterano como é que faz o negócio certo? Ou onde é que é o atalho para trabalhar menos? Ele vai pegar o atalho, claro. O problema de vendedor é que o pessoal fica procurando o caminho mais Fácil. fácil e não o caminho mais seguro. Esse é um grande problema. E o caminho mais seguro nunca é o caminho mais fácil. Nunca. Entendi. E aí que. Tiago, dá um exemplo. Legal. O cara lá, ó, Tiago, você está começando a empresa, você vai com o Leandro. O Leandro que é o veterano da empresa. Não estou falando que todos são, hein? Tá, claro, claro. Digo, uma grande parte. Porque vem da escola ruim. É assim que aprendeu, é Não, assim que e ele. outra, o veterano, ele já criou certos vícios, né? Às vezes você pega um cara mais jovem, de, sei lá, 20 e poucos anos, ele vai sair com alguém de 40, o de 20 fala, putz, eu li um artigo, não, isso aí não funciona. Pô, eu assisti um vídeo, não, eu vou te ensinar o que funciona, vem na minha, né? Então Exa É isso exatamente o que eu ia contar. Exatamente o que eu ia contar. Rapaz, ele vai sair, pô, e aí, quando tá começando, tô falando, rapaz, tá difícil, hein? Faz 4 meses que eu tô. Os últimos 4 meses eu não vendi nada. Isso já aconteceu. Isso já aconteceu e o cara ligar e pedir para sair da empresa, numa outra empresa, quando a gente tinha parte de recrutamento e seleção. Então isso acontece muito. Ou fala assim, ó, faz o seguinte. O cara fala, ó, não, vou ter que escrever o relatório aqui. Não, faz o seguinte, ó, manda o relatório hoje, manda amanhã e manda quinta. Aí na sexta, você pede desculpa que você esqueceu. Não tem problema, você é novato, o cara não vai te apertar tanto. Você entrega na segunda à tarde. Na terça você já esquece. Aí na quarta ele já não cobra, ele não cobra nunca mais. Você não precisa entregar. Esse é um resumo que acontece muito. Lembrando, uma empresa não vive sem uma parte de veterano, hein? sim, claro, A claro. empresa só de novato também não vai. Então, é importante, é importantíssimo. Mas se você perguntar, depende muito. Assim como uma carteira de clientes, tem que ser balanceado. Tá, Tem que ser balanceado. O grande problema, e isso é fato. tá. Não é que eu li em livro, isso é fato. Eu vivencio isso faz No tempo. mercado, né? No mercado, fato. O pessoal, mais tempo, e não é por causa da idade, é porque está mais tempo no mercado e aprendeu daquilo lá, e é normal do ser humano, vai criando paradigma, vai ficando duro. Ele tem dificuldade em assumir, em se comprometer a fazer mudanças. Entendi. Isso é fato, tanto o vendedor quanto o gestor. Eu queria falar um negócio, Leandro, entrar, Claro. porque é a maior realidade. Como eu falei lá no começo, lá, que 90% é culpa do gestor. Gestor eu estou tratando, pode ser gerente ou pode ser dono. Quando é dono de empresa,
O que eu mais vejo aí, do pessoal que vem reclamar de vendas, para mim, né, é a fraqueza do dono da empresa. Fraco emocionalmente, eles aceitam, eles preferem continuar com uma equipe medíocre de vendas do que tomar a frente e fazer uma gestão de mudança. Já eu fui conversar com tinha uma pessoa que dormia durante a aula. E nós vamos, porque como é a empresa que paga na maioria das vezes, nós vamos lá falar com o dono da empresa. O dono da empresa. Vamos falar. Ó, tô conseguindo. Ela falou, ele dorme aqui também. Mas o que o cara tá fazendo aqui, então, né? Aí ela falou, faz tempo que... Aí eu falei para ela, olha, pessoas vivem de sentimentos, CNPJ vive de lucro. Ele é de confiança. Eu falei, troca gente de confiança por gente competente na tua empresa. O pessoal é fraco. E é tão fraco que aí eles continuaram. E aí depois eu vi a falta de interesse, nós voltamos a falar com essa pessoa que era dona da empresa. Essa pessoa falou, olha, eu vou cancelar. Pagou tudo certinho, pagou, mas não quis, porque nós, quando acontece algum cancelamento, nós vamos até a empresa porque nós temos enxurrada de depoimento de transformação dentro da empresa. Certo. São 6 meses de praticidade pura, de transformação. Nós temos enxurrada, não estou eu falando, é de enxurrada de depoimento de pessoas com 30, 40 anos de mercado e com 5 anos, 1 ano de mercado. Tá. Então nós queremos saber o que não se encaixou. A pessoa, os donos preferem muitas vezes sumir, elas não... Porque o único fato, a única coisa que sobra para eles falar é isso. Eu não tenho coragem, força para mandar embora e contratar gente nova. Aí fala, Thiago, você tá falando isso. E é verdade, porque não tem gente no mercado, tem muita gente boa no mercado. Sabe por quê? Porque tem muita empresa ruim no mercado. E funcionário bom, vendedor bom, não fica em empresa ruim. Tem muito dono de empresa picareta, tem muito dono... E o cara que é de boa índole trabalhador, ele não fica em empresa ruim. Então tem muita gente boa solta pra rua. Tem. E aí que é uma outra coisa, um grande erro de quem recruta. Sabe qual que é? Qual? O cara, ele só vai atrás de vendedor, Leandro, quando ele manda embora um. Quando ele precisa, né? Aí o que ele faz, Leandro? Ele contrata qualquer um. Ele pega o primeiro. Ele tá desesperado. Ele tá desesperado. Meu amigo, antena. Thiago, mas não cabe na minha equipe. Eu faço isso aqui a cada 10 dias na minha empresa. Eu ponho gente nova. A minha empresa pode funcionar, e aí eu vou dar outra dica também, porque o problema tá na gestão. Se você cortar 30% dos seus funcionários, eu tenho certeza que você consegue vender 20% a mais. Caramba, é um desafio esse. Sabe o que acontece? Né? Eu vou te falar o que acontece na maioria das empresas. O dono, o gestor, ele não quer se responsabilizar, porque as pessoas têm medo de se comprometer. Tá. Essa é a maioria. Isso é fato, não é livro não. É fato. A gente discute na aula e tá discutindo. Eles não se comprometem, não tem força para chegar, para estudar, para ler, não quer. Então o que eles fazem? Em vez de ter uma equipe enxuta e vender, sabe o que eles fazem? Pronto, é isso aí, matou a pau. É isso que eles fazem. Eles acham que colocando mais gente vai vender mais. Isso é só no papel, colocando mais gente vende mais. Por quê? É mais gente pra você controlar. É mais gente solta para fazer gangue dentro de empresa, para montar, porque derruba. Aí sabe o que acontece? Acaba tomando conta. Quem toma conta da maior parte das vezes dentro de uma empresa é a equipe de venda, não é o gerente, não é o dono, porque não tem força para tocar o negócio. Eu cito muito um general que é considerado o maior estrategista de todos os tempos, né? E um inglês. E ele cita, ele faz um comentário muito interessante. Na verdade, é uma pergunta que ele faz. Não é nem um comentário, ele faz uma pergunta, né? Quanto do seu tempo está em vendas? Né? Porque ele falava quanto do seu tempo está em vencer. Porque ele não deixava os soldados dele fazerem a barba, né? Por quê? Porque perdia 5 a 8 minutos todos os dias fazendo a barba. Então ele falava, se for para perder esse tempo, nós vamos ou descansar, que é muito importante na guerra, ou nós vamos ganhar campo. Nós vamos caminhar. Né? Então, a pergunta e aí ele perguntava, quanto do seu tempo está em vencer? Certo. A minha pergunta é para os donos, quanto do seu tempo está em vendas do dono da empresa? Né? Porque aí ele só quer terceirizar, porque vendas é a bucha da empresa. Entendi. Vendas é a bucha da empresa.
Então o cara quer terceirizar e não tem controle pessoal. Então, a pergunta que você tinha feito, entre o veterano, entre o novo, se você for um cara que acompanha de perto, para quem quiser, é Ward Wingate, é o nome do general, uma história interessantíssima, né? E essa é uma pequena parte do sucesso que ele teve. Ele é considerado o maior gênio porque ele tinha um esquadrão muito pequeno e Tá. ele tinha uma média, chamo de taxa de conversão, de para cada soldado que ele perdia, ele matava quase 40. Nossa. Então você vai falar, como, Thiago? Na Segunda Guerra, não eram os ingleses que tinham o melhor equipamento, eram os alemães. Os alemães. Quem dominava, até porque tinha a questão da criptografia, eu gosto muito de Segunda Guerra, então eu Também. posso falar um pouco com mais propriedade, eram os alemães. Né? Então quem tinha vantagem sempre eram os alemães, mais gente, mais tanque de guerra, então ele não tinha mais ferramenta. Ele tinha muito bem definido uma estratégia, porque o foco dele estava em vencer. Então a minha pergunta para o dono é: quanto do seu tempo está em vender? Porque essa é a bucha. Então, entre o veterano e o novo, eu vou falar para você, se você é um cara que tem avaliação, que controla os números, Tá. que acompanha, que avalia e motiva, pode ser novo, pode ser veterano, você toca o teu negócio. Então, a responsabilidade está maior no gerente. Então, entre contratar veterano e contratar novato, contrate qualquer um dos dois e tenha um acompanhamento justo. Fantástico. Tá? Fantástico. E me diz uma coisa, né? Estão dizendo por aí que o Brasil está em crise. Né? Eu prefiro nem pensar numa coisa dessa. Cuidar as palavras, né? Como é que a gente acaba acreditando no que a gente fala, né? Exatamente, exatamente. Mas vamos lá, para uma equipe vencedora, né? Como é que essa equipe pode encarar a crise? Né? Se existe crise ou não, vamos deixar um pouco de lado, mas pô, às vezes no segmento que a pessoa tá em crise. Ah, pô, sou corretor de imóveis, não estou conseguindo vender. O que a gente poderia falar para esse pessoal que está com medo da crise? Legal, ótimo. Essa é uma outra e-mail que eu recebo bastante sobre isso, né? Tá. Que o país está em recessão numérica, não tenha dúvida. Certo? Então, Perfeito. eu tenho um pavor, o problema é que tem muito palestrante. Eu falei, pô, Thiago, você é palestrante? Na verdade é o seguinte, eu faço na minha empresa no dia a dia e conto para as pessoas na palestra, mas eu não sou palestrante, eu sou vendedor e sou dono do Instituto de Fantástico. Vendas. Né? Fantástico. Eu faço isso no dia e vou contar para as pessoas. Agora tem palestrante, o cara não tá para a rua, ou teve muito pouco tempo na rua e né, ele trabalhou um pouquinho e já saiu e tá com. E o cara não está acompanhando o dia, não está. Tá, o negócio tá. O número tá ruim. Agora, eu vou te falar uma outra coisa. Nós temos muitos amigos consultores. Nós temos um Tá. grande aqui na região de Bauru, interior de São Paulo, e ele atende muitas empresas e ele fala, Thiago, qualquer segmento, pega o de crise, pega o normal, todos que já vêm há algum tempo fazendo algo de diferente, e aí, Thiago, o que é algo de diferente? Uma estratégia, às vezes, de preço, se você tem uma gestão para preço, entrega mais rápida, tem um produto diferenciado, atende algo de diferente, que não Tá. dependa só do mercado estar aquecido para vender, todos estão crescendo. Entendi. Não é quem está em recessão, estão crescendo, uns menos, uns mais, mas todos estão crescendo. E ele atende de lojinha pequena a grandes indústrias, tudo está crescendo. Aí você vai falar, Thiago, claro, nós temos empresas que estão sofrendo mais. Você vê, né, hoje mesmo saiu a questão de informações sobre os carros novos, que é a menor venda dos últimos não sei quantos anos. Tal. Aí eu te falo, pô, vamos falar um negócio diferente? Mesmo segmento de carro. Nós temos dois carros que estão dando uma revolucionada no mercado, que são o Renegade, da Tá. Jeep, e o HR-V. Estão Certo. vindo no mesmo segmento, com uma qualidade, levando algo diferente, essa coisa diferente, do que os seus concorrentes, e estão com lista de espera. Certo. O HB20 lançou, não tinha como atender a demanda que foi gerada. Foi incrível. O HR-V, eles estão pedindo 90, 120 dias para te entregar. Porque não dá, não dá. É um carro a partir de 67, 70 mil reais. Pô, não é 10 mil. É alto, né? Então aí você vai falar, tá em crise? É esse o questionamento. O meu mercado, sabe quando que eu comecei a empresa? Né? Eu te contei já isso, eu vou contar para os amigos aqui. Nós começamos uma semana antes da Copa do Mundo. Aí eu fui em muitos lugares que ajudam empresas a crescer ou a começar, e o pessoal falou, não faz isso. Claro, é uma empresa de educação no Brasil, 2014 foi um ano dificílimo, Certo. dificílimo, de educação para vendedor.
que teoricamente não estuda, não lê, não faz nada. Nós vamos formar mais de 800 em um ano, é disparado a escola, o instituto que mais forma vendedores no Brasil. Então, aí você vai falar para mim, até, isso pode ser, mas até agora eu não estou conseguindo ver isso. A gente está lançando curso atrás de curso e não vence. E lista de espera. E faz congresso e lota. E faz curso menor para dono de empresa e lota. E lota, e lota, e lota. Porque todo mundo já sabe que não tem espaço para amador. O pessoal está investindo muito. Tudo bem, você vai falar, meu segmento. Meu segmento é um deles que o pessoal investe. Mas eu tenho todos. Eu tenho imobiliária falando que esse começo de ano foi melhor que 2014 inteiro. Olha que interessante. Mas, assim, o que eu queria comentar é o seguinte. Eu lembro, no dia que a gente se conheceu, a gente estava tomando um café, você falou assim, Leandro, no momento de crise, as empresas investem em duas coisas. Né? Eu achei isso fantástico, formidável. Consultoria financeira para controlar melhor o caixa, para controlar melhor as finanças da empresa e treinamento de vendas para aumentar as vendas. Achei isso fantástico, Thiago. Você quer comentar alguma coisa em cima dessa frase que você explicou? Exatamente isso. Eu acabei contando a história, né, do nosso amigo consultor financeiro, que não tem data. Tá? Ele é difícil até falar com ele. Ele é um parceiro, ele presta consultoria financeira na nossa empresa, Tá. né? E é um amigo, mas é difícil até falar com ele. E o nosso segmento também. Porque as pessoas estão começando a ver que não tem espaço mais para amador. Eu estou falando de Bauru e já duas cidades com mais de 800 formados agora. Você imagina o nível Desses mercados, né? desse mercado quando você chega no lugar? Então, não tem como, não tem segredo. Gestão de vendas, ela é simples. É que o problema é que dá muito trabalho. Certo. Ela é simples de fazer, não é complexa, mas dá trabalho pra caramba. Então, só que você tem que acompanhar, tem que estar junto, tem que estudar demais, tem que saber mais que o cara. Porque não adianta, nada dá mais respeito, nada ganha mais respeito do que o exemplo. Sim. Então não é gritando, não é cobrando, não intimidando ele, falando que vai mandar embora, que vai cortar. Não é isso. Você vai ganhar o respeito da sua equipe quando você der exemplos. Eles vão te respeitar por exemplos. Então, nesse segmento, está acontecendo, é isso realmente. Nesse ramo, para investimento de treinamento, tá grande, porque acontece, o cara tá com mais dó de gastar o dinheiro, né? Sim, claro. Ele quer performar, né? Ele quer com o mesmo capital, ele quer um resultado maior, ele quer performance, né? Exata, ele está pensando, além disso, ele está pensando mais para gastar. O crédito está menor. Então, eu vou fazer uma transação, na verdade não é essa, mas vou ser bem simplório. Tá. Eu que tenho que pegar o seu dinheiro, o cliente, Tá. eu tenho que ser muito mais preparado. Eu tenho que te convencer a deixar o dinheiro comigo. Claro. E verificar no seu bolso. Então, esse cara, que quando você pergunta, ele não sabe duas perguntas de abordagem, ele não sabe 2 métodos de prospecção, ele não sabe fazer 2 perguntas de levantamento de necessidade, ele não sabe nada. Ele não sabe nada. Como é que uma pessoa dessa vai conseguir tirar dinheiro de uma outra pessoa que está agarrada com o dinheiro porque não tem? Certo. Então, a maioria das pessoas não faz. Primeiro porque tem pouco lugar ainda para fazer uma formação completa e a maioria do pessoal é preguiçoso, não tem sonho. A verdade é essa, Leandro. Tanto o dono de empresa, quanto o gestor, quanto o vendedor, é preguiçoso e não tem sonho. O sonho é de pobre, é pequeno, mede os outros pela régua dele. Então ele sonha pequenininho para qualquer coisa dele tá bom. Eles ficam esperando, contando com a sorte. É o cara que vai lá jogar na Mega Sena e não tem nada contra isso, mas ele é o desespero dele. Aí você pergunta, qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Ele falou, a primeira coisa que eu vou fazer é parar de trabalhar. Entendeu? Ele vai tomar, ele vai pra praia. É legal, eu adoro, pelo amor de Deus, eu amo fazer isso. Também pra praia descansar, quem não gosta e tal. Mas o sonho dele é ficar parado. Sim. E esse é o problema, né? E aí não adianta eu falar, eu mostrar a técnica, não adianta. Então a maioria, por isso que eu falei no começo, a atitude é o que puxa. Eu sou doido por técnica de venda, você sabe, assim como você. Tem o meu livro, tem quase 100 técnicas de venda. É técnica de venda, gosto muito. Mas o que puxa tudo isso, o vagão que puxa isso, a locomotiva que puxa os outros vagões, é a questão da atitude. É a questão da atitude, não tenha dúvida nenhuma. E muito responsável é o gestor também. E pegando um gancho na atitude, por que poucos vendedores conseguem ganhar dinheiro realmente em venda? Você vê um vendedor bem sucedido, é raro.
e você vê aquele vendedor michuruca, cansado. Por que isso acontece, Thiago? Vamos lá. O veterano ele tem mais problema, porque é o seguinte, o mercado, isso é uma frase do Eduardo Teva, que é, para mim, hoje, acho que, não sei se o melhor, eu posso ser injusto com alguém, mas está entre, com certeza, os melhores palestrantes de liderança do Brasil. Ele fala assim, que o mercado não remunera potencial, o mercado remunera resultado. O que é não remunerar potencial? É o cara que vive no passado, achando que ele fez, o que ele fez ninguém paga mais. E nem o que pode fazer, porque tem um novato que entra já querendo ser presidente da empresa. Entendi. Então ninguém paga o que ele pode fazer, nem o que ele fez. Paga o resultado. Tá. Essa é a primeira coisa. A pessoa tem que entender que paga resultado. Então, para ganhar dinheiro realmente com vendas, tem que dar resultado com constância. Certo. Com constância. Né? Ou você acerta a mão numa mega venda, e que dificilmente uma pessoa despreparada ou que está iniciando a carreira tem acesso a algo de muito valor, Tá. né? Porque é um acesso muito maior. Então é quase impossível isso. Ou você tem que ser constante para poder ganhar dinheiro. Né? Então esse é o primeiro. Segundo, parar de ser preguiçoso. Tá. Tratamos disso antes, mas é justo para deixa para essa pergunta, sem querer, para essa pergunta. As pessoas têm sonhos pequenos. Nós utilizamos um exercício muito bacana na primeira aula nossa. Tem que ser na primeira, e é no começo. O que você quer para a sua vida? Entendi. O que você quer? Quais são os sonhos que o seu trabalho pode realizar? Escreve aí, independentemente se você vai ter que ganhar mais ou menos. Não sabe. O sonho é pequeno. É engraçado, isso é natural do ser humano. Quando teve o Mega Sena da virada, 200 e poucos milhões de reais, acho quase 500, né? Quase 500 milhões de reais. Eu lembro que no rádio teve uma pesquisa, interessante, tem uma rádio aqui de manhã tem a pesquisa. O que você faria se você ganhasse na Mega Sena 500 milhões? Sabe qual que eram os comentários, Orlando? Iria reformar minha chácara. Tinha um cara que falou, iria fazer 6 banheiros na minha casa. Ia comprar uma casa para minha avó. É R$500 milhão. Esse é o maior pecado. Pensamento de pobre. Pensar pequeno. Ninguém ganha dinheiro pensando como pobre. A pessoa, Tiago, você está falando mal de pobre? Pelo amor de Deus. Não. Até porque eu entro dela. Tenho mais dívidas do que ganho. Tenho quase tudo financiado. Normal. Tamo junto na pobreza. Não é isso. É pensamento do pobre. Entendi. É o pensamento, né? É o mindset. E ser pobre não é bonito. Eu vou deixar isso claro, tivemos uma discussão numa aula. Porque é por isso que você ganha, por isso que você quer jogar na Mega Sena. Porque você quer sair. Não é legal ser pobre. Não quer sair pegando um atalho, né? O caminho mais fácil. Então não é legal ser pobre. Então vamos desmistificar já isso aqui também. Né? Então, ganhar dinheiro com vendas é completamente possível. E é o pensamento de brasileiro. Né? Infelizmente, a cultura do brasileiro é o quê? Dinheiro é pecado. Pode ver. Dinheiro é pecado. Se ganhou dinheiro é porque roubou. Ganhar dinheiro é pecado. Você vai nos Estados Unidos, e os Estados Unidos tem um monte de defeito também. Não é que é a melhor coisa do mundo, não. Tem um monte. Mas você vai nos Estados Unidos, empreendedor, investidor, as pessoas são aplaudidas de pé. Sim. Porque esse pessoal, o dono de empresa, é o que paga tudo, é o que gera tudo imposto, é o que faz o negócio rodar. Então ganhar dinheiro é muito bom, sim. E não é pecado ganhar dinheiro. Então pensamento limitador, esse é o principal. E o terceiro, junto com o pensamento limitador, autoestima baixa. Ele acha, quando ele tá dando certo, ele fica... Sabe qual que é o pensamento quando ele tá dando certo? Daqui a pouco vai acontecer alguma... Tem alguma coisa de errado, né? Chama profecia autorrealizadora. O cara começa a fazer uma profecia do que vai acontecer e se realiza. Daqui a pouco acontece o negócio. Alegria de pobre dura pouco. Sabe? Essas coisas que limitam as pessoas de ganhar dinheiro. Não trate o dinheiro como uma nota em cima da outra. Não trate isso. Uma frase interessantíssima que é do Donald Trump, que ele fala... o que é de ganhar dinheiro? É você fazer pontos. Qual que é o jogo da vida do negócio? Do negócio. Não é da vida, do negócio.
é você ter mais pontos que os outros. Certo. Então, porque se você trata o dinheiro como dinheiro, volume, você assusta. O brasileiro, principalmente, tem o pensamento. Quer um exemplo? Manda a maioria dos vendedores, gente, você que está assistindo aí, manda seus vendedores fazer um cheque de 1.785.000 reais. Mesmo não valendo nada, eles vão tremer. É a primeira coisa, vão começar a tremer. Não vão saber fazer um cheque de 1.700.000, não sabe quanto zero, onde que é a vírgula. Não, por quê? Não estão acostumados, não pensam com volume grande. Né? Então, são esses 3 pilares que pessoas de venda não ganham dinheiro. Na maioria delas, atitude. Né? Atitude. Só que esse conjunto de 3 atitudes, né, já deixa, aí vai para a quarta, que é a questão de não estar preparado. Não se prepara. Não se prepara. Vendedor bom estuda, vendedor bom é diferenciado, vendedor bom sabe o que está fazendo. Tanto para o vendedor isso é bom, quanto para a empresa. O Renato Romeu, que escreveu o B2B, né, vendas B2B, ele fala uma frase muito legal. Ele fala o seguinte: experiência sem metodologia, sem ensinamento, é ruim para a empresa, por quê? Porque tem baixa transmissibilidade. Ok. Se você perguntar para um veterano que vende bem, como é que você faz para vender bem? Ele não sabe explicar. Sim. E não vai conseguir passar isso. Então, para a empresa é uma porcaria isso. Uhum. Porque só tá nele. Às vezes não é nem má fé, né? Não, ele ele não sabe. Não consegue expressar mesmo. Uhum. Ele não sabe fazer. Ele não sabe fazer. Então, é isso. Legal. É realmente um tratamento de choque. Acho que quem está assistindo já viu que a pegada é mais embaixo, né, Tiagão? Sabe por quê? Porque senão fica aquela história de passar a mão na cabeça. Não, e não, eu não estou falando de livro, Leandro. Eu estou falando do que eu faço no meu dia a dia, do que eu faço nas empresas, no que a gente aplica nas aulas, as pessoas fazem na empresa e tem resultado. Então não tem, meu amigo. É recrutar e selecionar bem. Esse é o segredo da gestão. Ó. Eu vou contar o segredo. Eu não gosto de pílula, fórmula pronta. Mas eu vou te falar. Aí dentro disso aqui você vai desenvolver. Mas é recrutamento e seleção. Recrutar e selecionar bem. Treinar muito bem. E para isso você tem que saber o que você está fazendo. Então trate de estudar. Trate de estudar, senão o seu vendedor vai continuar te enrolando e eles vão ficar tomando conta da sua empresa, não vai ser você. Né? E avaliar os seus vendedores. Certo. São essas três. Porque a avaliação, o treinamento junto com a avaliação vai fazer o que é ruim dentro da sua empresa sair sozinho, correr de lá. Porque gente ruim não gosta de controle, gente ruim não gosta de organização, vendedor ruim não gosta de ter números, de ser cobrado. Não, e quem não gosta é mediano, é medíocre. Não aceite ter gente medíocre na sua empresa. Senão você vai fazer isso na sua vida inteira. Vai aceitar filho medíocre, vai aceitar escola medíocre, carro medíocre, casa medíocre. E é o que acontece. Legal. Bom, Tiagão, partindo para o final, eu queria te pedir uma gentileza. Opa! A gente tem muitos vendedores na nossa lista, na nossa audiência, que eles estão começando na profissão. Né? Às vezes são jovens, às vezes são profissionais de outros segmentos que estão migrando para vendas. Se você pudesse dar um conselho para esse profissional que está te assistindo agora, que está começando, que quer crescer, que quer desenvolver, o que você falaria para ele? Pro vendedor. Pro vendedor. Ou, se você quiser responder pro vendedor e pro gestor, não tem problema. Eu vou usar, se eu puder dar uma dica pro cara que está começando, pro vendedor. Tá. Primeiro, acredite, porque é a primeira coisa, né? As pessoas só fazem pelos sonhos dela, Leandro. Certo. Só faz as suas coisas pelos seus sonhos. Ninguém faz o sonho dos outros, né? Só faz pelos seus. Então, primeiro, se você não acreditar, o máximo que você vai ser medíocre mesmo. Acredite que é possível ganhar dinheiro com vendas. Entendi. Essa é a primeira coisa, porque o fato de não acreditar, ele desiste, tenta outro caminho, tenta fazer limita, né? Vai estar sempre limitado. Acabou. Então, pensamento gera sentimento, que gera ação, que gera um resultado. Legal. Essa é a parte. Então, acredite que dá para ganhar. Se for acredite que dá para ganhar dinheiro com venda. E o resto, não tem como, tem que se preparar muito e faça pelo menos, como está muito rápido hoje, faça um plano para a sua vida de 3 anos. Legal. 3 anos. Não saia, não troque o seu sonho em 3 anos. Não troque. Porque a gente tem uma tendência que quando aperta um negócio, a gente troca de sonho. Em vez de enfrentar, eu jogo esse e recomeço um outro. Vai acontecer a mesma coisa. Porque se você for parar para pensar, no ano que vem, você pode fazer uma nova meta para 3 anos, né? Acabou, exatamente. Aí você mas não tinha aquele sonho.
Não tira, do que você começou há 3 anos. Certo. Leandro, em 3 anos, o novo, eu agora não me lembro do nome, o novo CEO da Heinz, que ele já era da Heinz e agora virou Heinz Kraft Foods, né? Tá. Que é para América do Norte e tem aqui para a parte que é a Mondelez, né? Que faz todas aquelas delícias, enfim. É, ele falou uma coisa, eu falei, eu não conheço ninguém de sucesso que tenha feito só duas coisas. Ser correto, Tá. porque você dá nó nos outros, o negócio volta em você, não adianta. Sim. O mundo não. Ah, não, mas. Não, o mundo não é feito para vagabundo, não é. O negócio volta. Né? E que não tenha trabalhado duro e se preparado. Então, não tem muito mistério. Faça o plano de 3 anos, estude, tem que estudar qualquer coisa que seja, principalmente para vendedor, e trabalhe duro. Você não tem ideia de quantas pessoas estão olhando você. A nossa empresa fica com o radar ligado inteiro. Quando nós falamos de recrutamento e seleção, né, que as pessoas só contratam a hora que precisa, lá nós contratamos direto. Nós temos uma empresa hoje maior, por quê? Porque gente que é muito boa, você tem que colocar lá dentro. Sim. Gente que é muito. Eu tenho um menino que se destacou extremamente simples, pagando a mensalidade com uma dificuldade, Leandro. Só que todo dia ele mandava, ele fazia tudo e mandava e comprava livro usado porque não tinha dinheiro para comprar novo. Esse cara apertando numa empresa ruim, com a gestão horrível. O moleque. Sabe o que nós fizemos? Levamos ele para lá. O que ele vai fazer? Não sei, ele começou a semana aqui, mas o que ele fizer, Vai fazer bem feito. se botar na mão dele de venda, ele vai fazer. Porque ele vai ser orientado, vai ser treinado. Esse cara tem tesão, e esse cara está se preparando e gosta de se preparar. Não tem como dar errado esse cara na vida. Então eu ponho lá para dentro, ele vai arrebentar com a gente. Você sabe, tem dois vendedores que foram lá ganhando R$ 1.000. São sócios nossos em 8 meses. Ganham 3 vezes o que eu ganho na empresa de Prolabore. Então, não se junte com gente boa. Então, estude e tenha força de vontade. Trabalhe. Legal, legal. Tiago, me conta uma coisa. Quem está te assistindo, como é que pode entrar em contato com você, conhecer mais o seu livro, os seus cursos? Separei aqui para o pessoal dar uma olhadinha no meu livro. Ó. É o Vendas Não Ocorrem Por Acaso. Legal. Guia prático de vendas para o gestor e para o vendedor. Aqui tem como contratar, como demitir, como gerir uma carteira através de curva ABC, como fazer relacionamento, técnicas de abertura, fechamento, negociação. Enfim, são mais de 100 técnicas bem práticos, considerados os 5 livros mais práticos de venda aí do mercado. Então é um livro bem bacana. Pode adquirir no meu site. Tá. Você vai entrar na loja www.tiagoconcer, tudo junto, né, .com.br. Lá vai ter a parte de livros. Clica lá, já vai direto na editora, compra, é bem fácil, bem tranquilo, pode parcelar lá. Né? Eu tenho o meu canal no YouTube, que é um canal que nós chegamos aí a 1 milhão de visualizações. Olha que maravilha, hein? Parabéns. Bacana, obrigado, muito bacana. E o pessoal foi gostando. É só com técnicas de venda. Então lá tem como abordar clientes, como apresentar preço de maneira excepcional, como contornar objeções, o que falar para o cliente, esse é o mais visto, né? Quando o cliente fala que está caro, né? Como contratar vendedores, né? Como ganhar o respeito da sua equipe de venda. Então são vídeos de 5 minutos, mais ou menos, extremamente práticos, que as pessoas usam muito. Eu recebo, graças a Deus, diariamente, foto de pessoas que o gerente dele usa nos treinamentos, no Brasil, de Macapá a Porto Alegre, e a gente recebe, então tá funcionando. E lá é Thiago Conce, se você colocar no YouTube Thiago Conce com TH, tá. Você vai ver a página, clica lá, tem algumas palestras minhas também, enfim, é gratuito, como no Super Vendedores, tem muita coisa boa na internet, dá pra você ficar craque. Dá pra aprender bastante coisa, né? Dá pra aprender. Precisa ter vontade, não ter pensamento limitador. É isso aí. Tiago, muito obrigado, cara. Foi fantástico, foi realmente assim, um tratamento de choque, mas eu tenho certeza que foi muito positivo, cara. Muito obrigado. Legal, obrigado você. Gostaria de agradecer. Às vezes, o gestor, quem estiver interessado, né, em levar o treinamento para o gestor, para vendedores, são treinamentos com tratamento de choque. Você teve aqui um cara muito. O Ricardo, se não me engano, né? Que é o Zero Motivacional. O Zero Motivação é o Fabrício Medeiros, o Faca na Caveira. Exatamente, Zero Motivação. A gente trata de uma outra maneira. Eu não acredito em motivar as outras pessoas, o que a gente acredita em criar ambientes motivacional. Ninguém motiva ninguém. Uhum. Né? Já falamos, as pessoas só fazem pelos motivos dela, mas é extremamente prático.
né, do dia a dia, é de quem está na rua, é de quem está cicatriz, são 12 anos de cicatriz na rua com venda externa. Então, quem quiser levar para o gerente, quem quiser levar para a empresa, seja para o vendedor, para a sua equipe, nós temos vários treinamentos através da Patriani Eventos, né, que é a empresa que me empresaria, empresaria o César Frazão também, que é um grande parceiro. Estamos à disposição, então, para também quem quiser levar. Eliano, obrigado, parabéns pela criação do Supervendedor, que além do conteúdo tem um design sensacional e poder fornecer tanta coisa bacana, boa, para quem se interessa, viu? Parabéns, você só pode ser um sucesso e a gente, aqui do Instituto de Especialização em Vendas, né, vai querer sempre ter você por perto como parceiro e contar sempre com a gente. Legal. Muito obrigado, viu, Thiago? Obrigado a vocês. Um grande abraço. Valeu, tchau, tchau. Sucesso, boas vendas. Gostou do vídeo? Clique no botão curtir, compartilhe no seu Facebook, se inscreva no nosso canal e deixe um comentário. Além disso, acesse o nosso site supervendedores.com.br e conheça todas as nossas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.